Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, nosso bendito e querido Salvador Jesus Cristo. Aplauda-o sim, só Ele é digno, aleluia. Que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Perto de nós, todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Vamos adorar a Ele. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Está perto de nós, nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós, o seu trono não se abalará. Deus está perto de nós, não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. A sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Ele está aqui, Está aqui. Ele é entronizado. No meio dos louvores, diz a palavra, o Senhor é entronizado no meio do louvor do seu povo. Temos cantado sobre a chuva de Deus, a chuva serôdia, a chuva que vem no tempo certo, trazendo as bênçãos do Senhor. Por isso, nessa hora, como homem e mulher de Deus, eu te convido a erguer a sua mão e a declarar as chuvas de bênção. Chuvas de bênção sobre você, Israel. Chuvas de bênção, declare sobre o irmão que está na sua direita, à sua esquerda. Chuvas de cura, chuva de amor, chuva de perdão, de restauração, de reconciliação. Declare com fé, querido. Diga aí pro irmão que está do seu lado: meu irmão, eu declaro a chuva do Senhor sobre a tua vida. Chuva de amor, chuva de perdão, chuva de esperança. Quem sabe você chegou aqui desesperançado, querido,
mas o Senhor está perto. Diga: o Senhor está perto do que tem um coração contrito. Quantos aqui tem esse coração quebrantado diante do Senhor? Então vamos dizer mais uma vez: Ele está perto. Declare: Deus está perto de nós. Sobe na sua casa. Sua graça nos salvou. Chove aqui. Não sei, sobe nós. Deus está perto de nós. Chove o seu amor. Quem não seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor. Quem não seu amor. Declare: Deus está perto de nós. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Levante a sua Bíblia bem alto, por favor. Vamos todos fazer a nossa declaração? Vamos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra. E mais uma vez ela será ministrada desse lugar. Abra os nossos ouvidos, Pai. Abra também o nosso coração. Que recebamos a tua palavra com gratidão em nossos corações. E que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra em nós. Que recebamos nessa noite revelação e conhecimento do Senhor. Para que todos tenhamos vida e direção. Precisamos, Pai. Mais uma vez pedimos-te, vem sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Meus irmãos, nessa noite eu queria refletir um pouco sobre o que é ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E não tem nada a ver com temperamento, não tem nada a ver com o jeito de ser, com o jeito como a pessoa se expressa para Deus. Existem pessoas que são mais extrovertidas do que outras, não é verdade? A minha esposa, por exemplo, ela é o oposto de mim. Ela é tremendamente extrovertida. Ela chega em um lugar e ela conversa com todo mundo, e quando alguém conta uma novidade para ela, ela se expressa com gritos, ela levanta a mão e ela chora e ela pula. Fizemos o aniversário dos nossos filhos há um tempo atrás, fizemos os dois juntos, e a minha esposa, ela parecia que ela não se cabia dentro dela. Ela falou comigo: olha, eu pareço um pintinho no meio do lixo, sabe? E fica assim correndo, feliz com o tanto de coisa que está acontecendo. E ela é extrovertida, ela é assim. E ela perguntava para mim: aí você gostou? Eu disse: eu gostei. Mas você só vai falar isso? Mas o que é que eu devo falar? Eu já sou mais introvertido. É o meu jeito, o modo como Deus me criou. Não tem nada de errado em uma pessoa ser extrovertida e bem efusiva e festeira, e uma outra pessoa ser mais quieta, mais pacata, mais reservada.
E algumas pessoas imaginam que a pessoa, o homem ou a mulher segundo o coração de Deus, ou é aquela pessoa que quando está no culto, ela celebra, ela pula, ela chora, e ela se derrama em lágrimas diante do Senhor, e alguém pode equivocadamente pensar, é uma pessoa segundo o coração de Deus. Olha como ela adora, olha como ela celebra, olha como ela chora, olha como ela se derrama. Ou então outros podem pensar que o homem ou a mulher segundo o coração de Deus são aqueles mais quietinhos, que parecem assim, tão cheios assim de oração, tão voltados para o Senhor, assim tão quietos, parece que nada absolutamente os afeta, e uma bomba pode explodir do lado deles, que eles não perdem o equilíbrio, ficam lá dando glória a Deus. Mas isso pode ser também questão do temperamento, da personalidade. Portanto, o ser homem ou mulher segundo o coração de Deus não tem nada a ver com as nossas expressões emocionais diante de Deus. Não é porque uma pessoa pula mais ou menos, ou grita mais ou grita menos, ou se expressa mais ou se expressa menos, que essa pessoa ela vai ser tida como um homem ou uma mulher de Deus. Absolutamente. Deus nos fez diferentes e nos chama para que de maneiras diferentes possamos adorá-lo. Alguns vão adorar a Deus bem quietinhos, orando silenciosamente, ou lendo as Escrituras, ou se ajoelhando no chão e se entregando diante do Senhor em oração, e outros vão celebrar a Deus com brados, com saltos, com pulos, com danças, e o Senhor recebe essa expressão de adoração, seja da pessoa que é mais extrovertida, seja da pessoa que é mais introvertida. Mas essas expressões de louvor nada tem a ver com o fato de uma pessoa ter ou não um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia nos fala e nos mostra algumas características dessa pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus. E talvez você já esteja até imaginando sobre quem eu vou falar nessa noite. Quem na Bíblia foi apresentado como uma pessoa que tinha um coração segundo o coração de Deus? Quem? Davi. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, portanto, em Atos 13. Nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler os versículos 22 e o versículo 36. Atos 13, versículo 22 e versículo 36. Essa é uma pregação que o apóstolo Paulo faz numa cidade chamada Antioquia de Pisídia. Era uma cidade que ficava na região que ficou conhecida depois como Galácia. Lá na frente, alguns anos depois, o apóstolo Paulo escreve uma carta para essas igrejas da Galácia, que são as igrejas de Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio e Listra. E aqui o apóstolo Paulo está numa sinagoga, e ele chega na sinagoga, ouve a leitura das Escrituras, e quando a leitura é feita, é terminada, as pessoas perguntam: vocês têm alguma palavra de encorajamento para trazer para o povo? Estavam ali Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, portanto, se levantam para trazer uma palavra para o povo que estava reunido ali naquela ocasião. E essa palavra que o apóstolo Paulo traz é uma palavra que focaliza, dentre outras pessoas das Escrituras, Davi. E ao falar sobre Davi, o apóstolo Paulo coloca algumas características de Davi na pregação dele. E são essas características que vamos ler aqui, que estão nos versículos 22 e 36. Diz assim: depois do Senhor rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Paulo, portanto, apresenta 2 características de Davi aqui.
Paulo diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e Paulo diz que Davi serviu o Senhor Deus na geração dele. Tinha um coração segundo o coração de Deus, e serviu ao propósito de Deus em sua geração, ou serviu a sua geração segundo o desígnio de Deus. Portanto, percebemos aqui que o homem segundo o coração de Deus é aquele homem que serve a sua geração segundo o desígnio de Deus. E aqui, portanto, temos uma definição do que é ser alguém segundo o coração do Senhor. Uma pessoa segundo o coração de Deus é alguém que serve a sua geração segundo o propósito de Deus. Essa era a marca de Davi, essa era a característica de Davi. Isso era tudo que Paulo falou acerca de Davi. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus e serviu a sua geração segundo o desígnio do Senhor. Ele serviu o propósito de Deus em sua geração. Portanto, ter um coração segundo o coração de Deus é servir a sua geração segundo o propósito de Deus. E aqui temos que pensar duas coisas. A primeira delas, que Paulo fala sobre esse homem segundo o coração de Deus, é que esse homem, ele servia a Deus, servia a sua geração buscando o propósito de quem? De quem? De Deus. Ele serviu a sua geração segundo o desígnio de Deus. Isso é fundamental para nós, meus irmãos. Porque se nós não conhecermos o desígnio de Deus, se nós não conhecermos os propósitos de Deus, se nós não conhecermos os planos de Deus, não podemos ter um coração segundo o coração dele. É impossível. Uma pessoa jamais terá um coração segundo o coração de Deus, se ela não conhece os planos de Deus. Não há como. É impossível. Portanto, em primeiro lugar, antes de tudo, para que a pessoa tenha um coração que agrada ao Senhor, para que tenha um coração como o coração do Senhor, para que tenha um coração envolvido pela presença do Senhor, é necessário que antes de tudo essa pessoa conheça quais são os planos de Deus, quais são os desígnios de Deus, qual é o propósito de Deus. Davi serviu a sua geração segundo os propósitos dele? Não. Segundo aquilo que vinha na cabeça dele? Não. Segundo aquilo que as pessoas diziam que ele tinha que fazer? Não. Segundo as pressões que ele sofria no dia a dia e que o empurravam a fazer alguma coisa? Não. Segundo aquilo que as mulheres colocavam na cabeça dele? Não. Segundo aquilo que os filhos colocavam na cabeça dele? Também não. Davi servia a geração dele buscando conhecer a vontade de Deus, para que ele pudesse servir a sua geração. Meus irmãos, vivemos um tempo extremamente delicado na nossa sociedade. Vivemos num tempo em que Deus foi tirado do lugar de referência, em que Deus deixou de ser o referencial, os princípios de Deus deixaram de ser o referencial, os propósitos de Deus deixaram de ser o referencial. Esse é o tempo que vivemos. O tempo que vivemos é um tempo em que o referencial é a própria pessoa. Dizem para mim e para você: faça o que você quiser. Você merece ser feliz. Vá atrás do seu sonho. E por detrás disso estão as paixões do coração humano. Se você merece ser feliz, faça o que necessário for para que você seja feliz. Então, se o seu cônjuge não tem sido aquela pessoa que você gostaria que ele fosse, então divorcie. Para que permanecer casado? Você merece ser feliz. Procure outro, procure outra. E se não der certo também, procure um terceiro, e um quarto, e um quinto. Siga os desejos do seu coração, é o que diz a nossa sociedade.
A nossa sociedade não nos chama para os propósitos de Deus. A nossa sociedade nos chama para vivermos os propósitos do homem. E aquelas pessoas que vivem os propósitos do homem jamais terão um coração segundo o coração de Deus. E elas podem até mesmo estar na igreja, elas podem até mesmo levantar as mãos, elas podem até mesmo orar, elas podem até mesmo fazer qualquer outra coisa em nome de Deus, mas sem Deus, sem ter um coração de Deus. A nossa sociedade nos empurra para esse lugar, para seguirmos não o que a palavra de Deus nos diz, para seguirmos não o desígnio de Deus, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus nos disse para fazermos, aquilo que Deus nos orientou a seguir, aquele que é o caminho da vida, o caminho da bênção. Não, a sociedade diz: não, jogue esse livro no lixo, leia outros livros, há tantos livros de autoajuda maravilhosos, leia-os. Mas a Bíblia, não, Bíblia é religião. Religião a gente não discute, sobre religião a gente não conversa, sobre Deus a gente não conversa. Essa é a sociedade de hoje, é assim que vivemos o nosso tempo. E enquanto a sociedade de hoje empurra a Bíblia para fora da história, empurra a Bíblia para o lixo, ela empurra sobre mim, sobre você, todos os princípios que a sociedade diz que são bons. Viva a sua vida da maneira como você quiser, faça o que está na sua cabeça, aproveite o hoje, você nem sabe como vai ser o amanhã, curta agora. E a mídia tem um papel impressionante nessa formação de mentalidade, não é verdade? As novelas, os filmes, as notícias, aquilo que é veiculado na televisão, na internet, tudo isso tem um propósito: passar valores para mim e para você, passar princípios para mim e para você, para que vivamos não segundo os princípios da palavra de Deus, não segundo o propósito de Deus, mas sim vivamos segundo os propósitos desse mundo sem Deus, desse mundo caído, desse mundo anticristo, desse mundo que diz: deixe os filhos fazerem o que eles quiserem, eles têm condição de escolher. Você acha que tem? Se eu colocar assim diante dos meus filhos, o Isaac tem 7 anos e o Benjamin tem 4 anos, eu colocar para eles uma lata de sorvete e um prato de arroz e feijão e frango, e dizer assim: filho, a gente está livre em casa, você pode escolher o que você vai querer almoçar. Você acha que ele vai escolher o arroz, feijão e frango ou vai escolher a lata de sorvete? É claro, é óbvio. Você acha que eles vão escolher ficar brincando a noite toda até o sono vir, eles não aguentarem mais e dormirem? Ou vão escolher dormir 9h30, 10 horas da noite? O que vocês acham? Eles querem brincar. Vocês acham que eles vão escolher ir para a escola? Fazer para casa? Não, eu quero brincar. Você acha que o Isaac vai escolher, ele está fazendo aula de violino na fábrica de artes, e aí ele tem que treinar em casa, e é um negócio assim, trabalhoso, para não dizer outra coisa. Mas a gente tem que colocá-lo para treinar o violino e ficar ali 1 hora tocando. Porque se for deixar o Isaac escolher, ele vai querer só brincar. Ele não vai querer estudar, não vai querer dormir, não vai querer comer o que tem que comer, não vai querer fazer nada. Mas a nossa sociedade diz: deixa as crianças fazerem o que elas quiserem fazer.
Não, quando elas estiverem mais velhas, elas vão escolher a religião delas, o Deus a quem elas vão servir. Mas enquanto isso, a sociedade fica incutindo na cabeça das crianças que Deus não existe, que o homem e a mulher vieram de uma ameba. Você acredita nisso? Que você, segundo a sociedade, você veio de uma barata? É um absurdo, mas é a evolução. E aí um protozoário deu uma ameba, da ameba uma barata, na barata de repente o homem. Mas nós não podemos dizer para os nossos filhos que foi Deus quem os criou, segundo a imagem e semelhança deles. A sociedade diz, não, isso é religião. Como se dizer para os nossos filhos que eles vieram de uma barata não fosse religião. Mas a sociedade empurra isso para nós e nos chama para vivermos de acordo com esses princípios, de acordo com esses valores, de acordo com esse caminho que ela mesma apresenta para nós. Infelizmente, muitas pessoas têm abandonado as Escrituras, têm abandonado Deus, têm deixado de ler e estudar a Bíblia e têm se deixado levar pelas novelas, pelas notícias, pelo que está na rádio, sem verificar, será que está escrito? Será que está aqui? Será que é isso que Deus está dizendo? O que a palavra de Deus me diz? O que Ele está me falando? Hoje vivemos uma pressão tremenda no nosso país em relação ao homossexualismo. E os grupos que trabalham esse tema são extremamente organizados. Estão na mídia, estão em tantos outros lugares e fazem barulho. Mas aí quando alguém se levanta para dizer assim, mas a Bíblia diz, eles dizem, mas é religião, olha lá, é preconceito, é discriminação, e que absurdo. Eu achei até interessante, tem um deputado que colocou uma lei lá para passar, uma lei para que haja defesa dos heterossexuais, porque no final das contas vamos proteger os homossexuais, mas os heterossexuais começam a receber pedrada, então tem que proteger eles também. O cidadão tem que ser protegido. O que não se pode é proteger uns e desproteger outros, dar liberdade para uns e tirar a liberdade de outros, permitir que uns falem e exigir que outros se calem, permitir que uns expressem a sua opinião e impedir que outros expressem a própria opinião. Somos chamados para vivermos essa liberdade e vivemos nesse país da liberdade. E nós temos princípios que Deus nos apresenta. Mas muitas vezes, diante das pressões que vivemos, nem sequer percebemos e começamos a caminhar por caminhos que não são aqueles segundo o propósito de Deus. Davi serviu a sua geração segundo o propósito de Deus. E essa é a primeira característica de alguém que tem um coração segundo o coração do Senhor. Ele conhece a Deus, ele conhece os planos de Deus, ele conhece os princípios de Deus, ele busca viver de acordo com os princípios de Deus. O que a Bíblia fala sobre casamento? Então ele escolhe viver aquilo que a Bíblia diz para o casamento. O que a Bíblia fala sobre educação de filhos? Então ele busca viver segundo o que a Bíblia diz sobre educação de filhos. O que a Bíblia fala sobre o relacionamento com o outro? Ele procura viver aquilo que a Bíblia diz sobre relacionamento com outros. O que a Bíblia fala sobre perdão? O que a Bíblia fala sobre reconciliação? O que a Bíblia fala sobre trabalho? O que a Bíblia fala sobre diligência? Ele procura ler as Escrituras e busca pautar e guiar a vida dele segundo aquilo que a Bíblia diz. Mas existe uma conspiração
para que não mais se leia a Bíblia, para que não mais se conheça a Bíblia. E é uma conspiração silenciosa, meus irmãos, silenciosa. Cada vez mais temos menos tempo. Você já percebeu isso? Cada vez mais temos menos tempo. E você talvez esteja aí se perguntando: mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Como eu vou ler? Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tantas demandas, eu não tenho tempo. Cada vez mais temos menos tempo. São-nos apresentadas tantas coisas tão importantes, e nós pensamos: mas são prioridade, elas são prioridade. Há um tempo atrás eu descobri que prioridade é uma questão de preferência. Nós escolhemos aquilo que vai ser prioridade para nós, não é verdade? Sim ou não? Nós é quem escolhemos como vamos usar o nosso tempo, não é verdade? Sim. Quantos solteiros tem aqui que estão namorando? Quantos estão namorando? Você acha tempo para encontrar com a sua namorada? Sim ou não? Você acha? Você pode estar super, mega, hiper atarefado, mas você encontra tempo para se encontrar com ela. Você pega 2 ônibus, enfrenta a chuva, e nem que seja para passar 30 minutos com ela, e você volta para casa feliz da vida. Ah, eu encontrei com ela, eu encontrei com ele, uau! Você encontra tempo para entrar na internet e ficar ali no Face, não é verdade? Para mandar Twitter. E por que você encontra tempo para fazer essas coisas? Porque você prefere essas coisas, não é? Você escolhe fazer essas coisas e não outras. Então, não é questão de falta de tempo, é questão de preferência. E existe uma conspiração no nosso mundo para que venhamos escolher outras coisas e não Deus, e não a palavra de Deus. É uma conspiração para que a nossa vida fique cheia de tantas opções, que a Bíblia venha a ser relevada a um segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º. Não sei, quando eu for dormir eu vou tentar ler um capítulo. Davi teve um coração como o coração de Deus, porque ele conhecia os propósitos de Deus, ele conhecia os desígnios de Deus, ele conhecia Deus. E assim o coração dele foi sendo amoldado, foi sendo transformado, foi se tornando mais parecido com o coração de Deus. E não somente isso, ele mudou toda uma nação. É interessante porque essa é uma segunda característica de alguém que tem o coração segundo o coração de Deus. Ele não apenas busca o propósito de Deus, mas ele busca o propósito de Deus para a sua geração. É o que está aqui. Davi não buscou o propósito de Deus só para ele mesmo. Aí eu conheço a Deus, e o outro, problema dele, estou nem aí. Vou seguir minha vida, estou feliz com Jesus, meu Senhor, e estou seguindo, estou indo para o céu, vou viver a glória. E os outros, problema deles, deixa eles para lá, eu quero é Deus. Maravilha, que queiramos Deus, sim, mas que compartilhemos de Deus também. Davi buscou Deus, conheceu Deus, os propósitos de Deus, e serviu a Deus, conhecendo Deus na geração dele. Ele trouxe impacto à geração dele, ele influenciou a geração dele. Um homem segundo o coração de Deus não é apenas aquele que conhece a Deus, mas é aquele que apresenta Deus para os outros. Não é apenas aquele que recebe de Deus, mas é também aquele que derrama de Deus na vida dos outros. Não é apenas aquele que ora a Deus, mas é aquele que ora a Deus em favor dos outros. Não é apenas aquele que lê as Escrituras para ser edificado, mas lê as Escrituras para que outros sejam edificados também. Ele serviu a Deus na sua geração. Ele serviu a Deus focando a nação, focando Israel, focando o povo.
Para ele não bastava, não basta que eu conheça a Deus, não basta que eu seja livre, não basta que eu tenha esperança, não basta que eu seja transformado, não basta que eu viva uma vida de bênção, não. E o meu irmão, onde ele está? E os meus amigos, onde eles estão? E os meus familiares? Deus, eles não podem se perder, eles também precisam do Senhor. Que a minha geração te conheça, e a minha nação te conheça. Esse é alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. Ele serviu a sua geração segundo o desígnio de Deus. Ele conhecia Deus, e a partir do que ele recebia de Deus, ele servia a sua geração, ele servia as pessoas à sua volta. Meus irmãos, não existe salvação em nenhum outro nome, senão somente no nome de Jesus. Não tem. Tem muitas filosofias muito bonitas, muitas doutrinas muito bonitas, pena que não são verdade. Salvação só existe no nome de Jesus. Só. O que Davi recebeu de Deus, ele compartilhou com a geração dele. Ele não guardou para si. Ele não foi egoísta. Ele não se isolou. Mas ele percebeu toda uma geração em volta dele. Quantas pessoas estão ao seu redor? Como está a vida dessas pessoas? Onde elas estão agora? Os seus pais, onde eles estão? Os seus filhos, onde eles estão? Onde estão os seus amigos? Onde eles estão? Onde estão os seus familiares? Onde eles estão? Meus irmãos, temos um alvo de 10% de Belo Horizonte até 2020. Um alvo que Deus colocou para nós. Porque nós sabemos que não existe salvação em nenhum outro nome senão no nome de Jesus. Não tem, não existe. E as pessoas com as quais nos relacionamos, aquelas com quem trombamos nas ruas, e que moram na nossa cidade, elas só irão conhecer Jesus se eu e você tivermos um coração segundo o coração de Deus. Só. Porque aquele que tem um coração segundo o coração de Deus, como Davi, é alguém que serve a geração, é alguém que olha não apenas para si mesmo, mas olha para os outros, olha para as pessoas ao redor, olha para a cidade, olha para a nação, e busca trazer para a nação os desígnios e os propósitos de Deus, os princípios, os valores de Deus. É alguém que olha para o todo e percebe como eu posso trazer os princípios de Deus para cá. Eles estão em casa e está sendo tão maravilhoso. Como eu posso mostrar para essas pessoas a vida maravilhosa que é a vida com Jesus? Davi fazia isso. Quando ele foi trazer a arca para Jerusalém, Davi não levou a arca para Jerusalém escondido. Ele não se juntou com alguns sacerdotes e disse: aqui, gente, vamos levar a arca para Jerusalém, é nossa, a presença de Deus, somos nós que vamos guardar a presença de Deus para nós, vamos lá, é que ninguém saiba. Foi assim? Foi não. Ele fez uma festa,
Ele chamou o povo todo, dos 4 cantos da nação, e disse: gente, a arca está vindo para Jerusalém, a presença de Deus está vindo no nosso meio, vamos celebrar, vamos exaltar o nome do Senhor. E ele foi andando, foi oferecendo holocaustos, e ele dançava, e festa, e tamborim, e gente dançando, e mais holocausto, e festa, e tamborim, e o povo se reuniu. Foram 3 dias de festa, 3 dias de compartilhamento, 3 dias em que ele disse para a geração dele: gente, o Deus que mudou a minha vida, que você o celebre também. O Deus que me protegeu dos meus inimigos, Ele é o seu Deus, e você o conheça. Ele tornou isso público. Ele focalizou a geração dele. Meus irmãos, nós temos um alvo de transformação de Belo Horizonte do Brasil, e jamais conseguiremos alcançar esse alvo, meus irmãos, se nós não compartilharmos de Deus com as pessoas. Ah, mas eu não sei falar direito. Ah, eu sou tão introvertido. Mas, meus irmãos, o poder de Deus não está em ser extrovertido ou introvertido. O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não é a eloquência que é o poder de Deus para a salvação do que crê. Não é o conhecimento humano que é o poder de Deus para a salvação do que crê. Não, é o Evangelho. E o Evangelho é simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que é poder de Deus. Nós precisamos falar, nós precisamos compartilhar, nós precisamos dizer para as pessoas que Deus as ama demais, Deus as ama profundamente, e por isso Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo não por outra razão. Jesus não veio ao mundo para ensinar filosofia, Ele não veio ao mundo para ensinar religião, Ele não veio ao mundo para ser um mestre. Não, Ele veio ao mundo para morrer por mim, para morrer por você, porque Deus amou, Deus ama. Esse é o Evangelho. E é por isso, meus irmãos, que temos trabalhado tão intensamente aqui na Lagoinha, com o fortalecimento das células, com o fortalecimento dos grupos pequenos. Às vezes a pessoa, ela tem um pouco de constrangimento de vir aqui numa primeira vez, mas lá na sua casa, se você convidar, ela vai, não vai? Ela vai, não vai? Não vai? Se você preparar um bolo de fubá, um pão de queijo, aí você convida a pessoa para fazer um lanche. Aí antes do lanche você diz: olha, a gente podia orar antes, a gente vai orar e vai ler a Bíblia. Você acha que ela vai dizer: eu vou embora? Nunca. No mínimo, por respeito, ela fica. Não é verdade? Um a um, como as águas cobrem o mar, a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Um a um, casa a casa, até casa. E assim vamos servindo a nossa geração, assim vamos servindo as pessoas do nosso tempo, abrindo portas para que elas possam ouvir o Evangelho, experimentar essa comunhão do pão de queijo, do café, do bolo, do sorvete. Primeiro o pão do céu, depois o pão da terra. Servindo a geração, compartilhando aquilo que temos recebido, repartindo com os outros o pão que Deus nos tem dado. Assim nós vamos recebendo e sendo transformados no nosso coração, e tendo esse coração segundo o coração de Deus,
É um coração que busca Deus e compartilha de Deus com os outros. Um coração que recebe de Deus e derrama de Deus aos outros. Coração segundo o coração de Deus. É um coração que recebe dele e vive os princípios dele e que compartilha com os outros. A propósito, meus irmãos, quantos líderes de célula nós temos aqui? Levante a sua mão. Líderes, supervisores, superintendentes. Você em casa também pode levantar a mão, você que está em casa. Amanhã, segunda-feira, às 19h30 teremos um culto para todos os líderes, superintendentes e supervisores. Quantos aqui já foram líderes de célula? Levante a mão. Então para você também, viu? É tempo de abrir a casa e fazer aquele bolo de fubá. Prepara a massa de pão de queijo. Então vem amanhã, teremos às 19h30. Nós teremos aqui um culto para líderes, superintendentes e supervisores. Por quê? Porque nós queremos servir a Deus na nossa geração. Nós queremos não apenas receber dele, mas queremos repartir, queremos compartilhar. Nós queremos chegar em cada bairro, em cada rua de Belo Horizonte. Em cada rua. Você já imaginou que bênção? Você já imaginou se em cada rua de Belo Horizonte tiver ali um altar de oração aceso no nome de Jesus? Você já pensou que coisa maravilhosa? E aí um altar de oração, o fogo de Deus ali, e você servindo a sua geração ali na sua casa, você servindo a cidade ali na sua casa, e na rua de trás também um altar de adoração e oração, e na rua do lado um fogo santo de Deus, e na rua do outro lado um fogo santo de Deus. Em poucos anos Belo Horizonte vai estar incendiada pelo fogo do Senhor. Você já imaginou isso? Meus irmãos, aí sim, seremos uma igreja formada de pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. Pessoas que conhecem a Deus, conhecem os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, e que servem as demais pessoas, a geração. Foram essas as duas palavras que Paulo falou acerca de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, e tendo servido ao propósito de Deus em sua geração. É interessante, porque não apenas o versículo 36 fala isso, mas volta aí no 22. Talvez você tenha percebido, mas talvez você tenha deixado passar desapercebido. Encontrei Davi, achou aí? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que vive de acordo com os princípios de Deus na sua geração. Deus está chamando você. Você. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Para que vejamos Belo Horizonte uma cidade transformada até 2020. Ou melhor, meus irmãos, é possível que seja antes de 2020. É possível. É possível. Basta que recebamos de Deus e compartilhemos com os outros. Amém? Então vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Segure a mão da pessoa do seu lado agora. Você segura a mão dela assim. É para orar por ela e também para ela não ir embora, sabe? É estratégico. Porque esse momento é tão especial.
tão importante. E talvez se você veio aqui, você não sabe se tem célula perto da sua casa. O pessoal vai estar ali na tenda da bênção. Você pode pegar e vai encontrar, vai ter uma célula lá no seu bairro. E se não tiver uma célula no seu bairro, ela pode acontecer na sua casa. Olha que bênção. Então você pode ir na tenda da bênção. Procure, participe, sirva a sua geração. Sirva a sua geração. Sirva. Para que você seja alguém, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Sim, Pai. Levanta, sim, cada vez mais, homens e mulheres segundo o teu coração aqui. Homens e mulheres segundo o teu coração. Levanta, Senhor, levanta. Desperta, desperta, para que vejamos a transformação de Belo Horizonte. Cada vez mais os belo-horizontinos vivendo os princípios do Senhor, escolhendo fazer as coisas segundo os teus princípios, ó Deus, decidindo agir de acordo com a tua palavra, dizendo não para o pecado, dizendo não para as influências do mundo e das trevas, e sim para a palavra do Senhor, sim para o reino do Senhor. Que isso se torne cada vez mais realidade em Belo Horizonte. Desperta-nos, Pai. Que o fogo seja aceso nos nossos corações. Esse fogo que nos queima por dentro e que contamina outros, e que outros recebam do mesmo calor, do mesmo fogo do Senhor, fogo santo. Oh Deus, que sejamos uma igreja que serve a nossa geração, uma igreja que serve a cidade, até que a cidade seja transformada pelo poder do Evangelho. Oh Deus, não existe proteção fora da tua lei, não existe segurança fora da tua palavra. Pai, escolhemos a tua palavra porque ela é segura, ela protege, ela nos guarda e nos livra do mal, e protege a nós e o nosso casamento, protege os nossos filhos, a nossa casa. Ó Deus, queremos andar segundo a tua palavra, para recebermos da proteção, da obediência à tua palavra. Oh Pai, oh Pai, desperta-nos, desperta-nos, desperta-nos no nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então peça ao Senhor: usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece.
coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, erga sua mão, querido, e faça isso ao Senhor. Usa-me. Você foi chamado para cumprir os propósitos de Deus. Usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta, oh, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como ponte sobre os águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, como usa-me, ó Deus. Eis-me aqui, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Os olhos. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, usa-me. Quero ser como uma flecha que acerta o alvo. Mas eu sei que eu preciso de Ti. Reconheço os meus pecados. E por isso te peço, lava o meu coração. E vem, Jesus, morar em mim. E eu, Senhor, que estava longe, que me afastei, eu quero voltar hoje para a casa do Pai. É o que eu te peço, em Teu nome. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por você, que fez pela primeira vez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, ou que fez essa oração voltando para o Senhor. Você que estava longe e hoje se reconcilia com Deus, eu quero orar por você. Esse é o primeiro passo.
da bênção de Deus. Jesus no coração. Portanto, aí no seu lugar, você que entrega a sua vida a Jesus ou se volta para Deus, levante bem alto uma de suas mãos para que eu veja. Eu quero orar por você. Pode levantar. Deus abençoe. Levante bem alto, levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor te abençoe, 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 o Senhor te abençoe. Agora, sem constrangimento algum, enquanto continuamos a cantar essa canção, você que levantou as suas mãos, a sua mão, pegue as coisas no banco e venha até o altar. Venha aqui à frente. Venha aqui. Saia do seu lugar e venha correndo. Venha. Senhor, e me conhece. Sim, pode vir. Quebranta meu coração. Venha. Transforma-me conforme a tua palavra. Sim, Senhor, sim. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, E você que está em casa, você também pode tomar essa decisão. usa-me. Que aparece no seu televisor. Queremos orar por você Usa-me e abençoar você no nome de Jesus. farol que brilha à noite, como monte sombras, abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Quero ser usado, que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol, como ponte sobre as águas, como abrigo. Sim, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Flecha Que que acerta o alvo. Eu quero ser só Da a maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E agora deixe Deus te usar. Estenda as suas mãos aqui para frente. Deixe Deus te usar e comece a orar por essas pessoas que vieram aqui. Ore por elas, abra a sua boca e ministre sobre a vida delas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, oramos sim por essas pessoas que vieram aqui à frente. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que toca. O Senhor é aquele que é poderoso para mudar, para fazer novas todas as coisas. E por isso, no nome de Jesus, pedimos-te que grilhões sejam quebrados nessa noite, e que essas pessoas, ao saírem daqui, saiam conscientes, saiam certas de que foram tocadas pelo Senhor, foram libertas pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré,
e que receberam nova vida dos céus, nova vida do Senhor. Abençoa-as, Pai, e abençoa a casa de cada uma delas, que ao chegarem em casa, a luz do Senhor brilhe, ó Deus, que a luz do Senhor brilhe nos lugares por onde andarem, resplandecendo a glória do Senhor. E seja assim na vida dessas pessoas, e seja assim nesse tempo novo que o Senhor traz para cada uma delas, no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Olha, você que veio aqui à frente, Jesus falou que todo aquele que o Pai deu a Ele, esse vem até Ele, e aquele que vem a Jesus, Jesus de maneira nenhuma lança fora. Isso significa que o Senhor recebe você, não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa o que aconteceu lá atrás, essa página virou, e agora Deus começa a escrever uma história nova. É Ele com você. E uma segunda coisa que você ouviu essa noite, que é sobre a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus mesmo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso leia, alimente-se da palavra de Deus, ela vai te trazer força. E a terceira coisa é que, vindo para o Senhor, você não vem para ficar sozinho, você é colocado na família de Deus, é trazido para a família de Deus. E assim, nesse caminho para Nova Jerusalém, ninguém vai sozinho, nós vamos como família, como povo de Deus, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros, porque sozinho ninguém consegue, ninguém consegue. Nós precisamos de gente com a gente, gente para orar com a gente para nos ajudar quando a gente se sente fraco. Isso acontece tantas vezes, não é verdade? Mas quando a gente está na família de Deus, a gente vai ter alguém para quem ligar, para dizer: olha, me ajuda, está difícil, ora por mim, vem ficar comigo. E eu queria que você conhecesse parte da família de Deus, alguém que vai estar com você e vai andar com você. Aqui temos uma expressão da família do Senhor. Eu vou contar até 3, e no 3 eu vou pedir a você que se vire para conhecer a família nova que Deus te dá. Tá bom? Vamos contar juntos? 1, 2, 3. Vire, por favor, conheça a sua família. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia! Glória a Deus.